Você sabe que ontem eu fui ao dentista, mas eu, para sair, eu até óculos, esse óculos de proteção. Eu tenho medo. Saí com 2 máscaras, óculos de proteção. Bom, Flávia, eu vou começar. O que você acha? Quer esperar mais eu entrar? Pode começar, doutora. Fica à vontade. Tá bem. Então, gostaria de dar boa noite a todos. É uma honra estar aqui participando e moderando dessa sessão no nosso hospital. E eu particularmente, convidei uma pessoa muito especial para mim, que se tornou um pai da hepatologia, o pai da gastro. Ele realmente é um exemplo ímpar de dedicação com os residentes, de dedicação com o paciente. Ele realmente inspira a gente a ser médico. Então, eu gostaria muito de agradecer que ele aceitou nosso convite, né, Renan? E claro. O Renan vai ajudar a gente a ter uma sessão muito proveitosa, tenho certeza disso. Obrigada, doutor Paulo. Pode começar, Renan. Primeiramente, agradecer o convite da Vanessa, a presença do Dr. Paulo Tasso. Acho que vai ser uma sessão bem bacana, acho que de bastante conhecimento, troca de experiências, e espero que seja bastante proveitoso para todo mundo. Vou compartilhar aqui a tela, e eu vou deixar só o meu áudio, mas se for necessário eu volto com a câmera aqui também. Todos estão vendo a tela? Perfeito, perfeito. Sim. Okay. Perfeito. Então, a sessão clínica de hoje é sobre um quadro de hepatite aguda. Atendimento na emergência, né? Paciente, vamos começar pela identificação. Paciente WRS, é um paciente do sexo masculino, 53 anos, pardo e de profissão ele é militar. Tem uma queixa principal de cansaço. Na história da doença atual, trata-se de um paciente com diagnóstico prévio de neoplasia renal à direita, com metástase óssea. Atualmente em tratamento imunoterápico com ipilimumab e nivolumab. O terceiro ciclo foi realizado no dia 30 de 4 de 2020. Nesta data aqui na emergência nós estávamos no dia 20 do 5. É encaminhado por sua médica assistente ao serviço de emergência do Hospital Unimed Rio, devido ao quadro de cansaço e aumento das transaminases que foram identificados durante o exame clínico e laboratorial de acompanhamento. Na história patológica pregressa, ele tinha nefrectomia direita por conta da neoplasia. Então, acho que eu até destaquei aqui o que é interessante a gente colocar já na HDA, né? Primeiro, a hipótese diagnóstica de cansaço, que é um paciente com histórico de neoplasia, que está em uso de imunoterapia, e acabou sendo encaminhado por conta do quadro clínico associado com o quadro laboratorial dele. Ao exame físico, ele era um paciente que estava em bom estado geral, vigia orientado, estava aniquitérico, estável hemodinamicamente, afebril, sinais vitais todos normais, aparelho cardiovascular sem alterações, aparelho respiratório da mesma forma. Ele tinha um abdômen atípico, ruído hidroaéreo presente, não tinha ascite, não tinha visceromegalia, e o abdômen é um pouco doloroso a palpação profunda. Nos membros inferiores, era um paciente sem edema e panturrilha sem sinais de empastamento. O paciente trazia consigo exames prévios, né, aos quais a médica assistente evidenciou as alterações e encaminhou ele para atendimento no Hospital da Unimed. Então, os exames prévios dele é do dia 18 do 5 e aqui no pronto atendimento foram repetidos os exames. Se porventura não tem função renal, hemoglobina, eu acabei não colocando porque foram exames que não tiveram alterações, só para tentar sintetizar aqui e focar no que é mais importante para o caso. Então, é um paciente que vem com uma bilirrubina aumentada, às custas de uma bilirrubina direta, com enzimas canaliculares aumentadas também, fosfatase alcalina, gama-GT, e de fato transaminases elevadas no dia 18 com predomínio de TGP, e isso se configurou da mesma forma já no pronto atendimento. No pronto atendimento ele fez alguns outros exames que não previamente, ele tinha um INR de 1,34, um PCR de 2,3 baixo, sem leucocitose. Após os exames laboratoriais, ainda na emergência, o paciente foi submetido a exames de imagem, tomografia de tórax, de abdômen e pelve. Tomografia de tórax dele, ele tinha nódulos de densidade de partes moles, esparsos pelo pulmão,
sendo que o maior media 0,4 centímetros, mas de caráter inespecífico, então sem grandes informações mediante a tomografia de tórax. Na TC de abdômen e pelve, ele também tinha um fígado normal, o único achado ele tinha um cisto de 1,1 centímetros no segmento 6, vesícula biliar era normal distendida, não tinha dilatação das vias biliares, não tinha linfonodos evidenciados, ausência de líquido livre na pelve, ausência do rim direito, que ele já tinha feito a nefrectomia prévia, e uma ampola retal com conteúdo fecalóide, né? Ele tinha um fecaloma presente. Nesse momento, mediante aí a HDA, os exames laboratoriais, exames complementares, alguém consegue pensar em alguma hipótese para o paciente? Eu acho que, Renan, nesse caso, né, são várias situações. Né? Ele tem uma bioquímica de hepatite. Uhum. Claro, sem colesterol, são quadros de hepatite. E essa hepatite pode ser pelo vírus A, pelo vírus B, pelo vírus C, pelo vírus E, que é mais raro aqui no Brasil. Né? Pode ser uma hepatite por droga, uma hepatite alcoólica, né? Pode ser uma hepatite por vírus. Ele é um paciente tomando, de certa forma, um imunomodulador. Poderia ser por citomegalo, herpes, toxoplasma, sífilis, né, que podem causar isso, e até mesmo o dengue e o próprio Covid. O Covid está descrito quadros de hepatite like, principalmente nas formas graves, que você tem que fazer o diagnóstico diferencial. Outra coisa que tem que se fazer o diagnóstico diferencial você já fez com a imagem, né? Se tinha alguma lesão hepática, se tinha alguma obstrução biliar, que foi... Então, e por último, a hipótese mais provável seria já que ele está tomando uma droga que tem seu potencial de hepatotoxicidade, que fosse da associação ipilimumab mais nivolumab, que dão quadros de hepatite autoimune. E interessante, autoimune sem anticorpos. É um caso... Eu acho que é importante, só para complementar o Dr. Paulo, que a gente tem que sempre pensar na emergência que, assim, o mais comum acontece mais comumente. Então, a gente tem que ir atrás sempre do que acontece, né, mais. Então, nesse caso, ele tem uma droga que faz toxicidade, tá? Então, vai seguindo aí. É que ele, nessa fase, ele tem que fazer todos os exames. Embora a gente ache que a hipótese de hepatite por uma droga, que ele está no terceiro ciclo, né, a gente acha que seja a possibilidade de droga, mas tem que afastar todas as outras condições. Né? Então, tem que fazer as sorologias. Bom, acho que muito completo aí o raciocínio clínico, né? Eu coloquei algumas hipóteses aqui, foram assim, poderiam ser aventadas. A hepatite medicamentosa, né, incluindo a droga que ele faz uso, no caso, imunoterapia, que aí vai ser hepatite imunomediada, hepatite isquêmica, metástase hepática, mas isso a gente acaba descartando a princípio por conta dos exames de imagem, né? Apesar de não serem contrastados e tudo, mas a gente adquiriu outras informações com os exames complementares. E hepatite viral. Então, dando continuidade, mediante ao quadro clínico, mais os exames laboratoriais e de imagem, na emergência, a conduta é de internação em quarto clínico e o paciente passa a ser acompanhado com uma equipe médica assistente para investigação etiológica, sendo neste momento solicitadas sorologias virais, sendo elas para sorologia para HIV, sífilis, hepatite A, B, mononucleose e toxoplasmose. No primeiro dia de internação, no caso no dia 21 de maio, o paciente mantinha quadro clínico estável, sem alterações do exame físico. As sorologias solicitadas no pronto atendimento foram negativas, o que ele tinha era apenas uma imunidade vacinal, um anti-HBS reagente e histórico de vacina. Então iniciada uma pulsoterapia com metilprednisolona 1 mg quilo dia, com hipótese diagnóstica de hepatite imunomediada, já que ele fazia uso de nivolumab e ipilimumab. Essa foi uma decisão da equipe assistente neste momento. Passados já 4 dias, o paciente mantinha a pulsoterapia naquela dose de 1 mg quilo dia, porém as transaminases estavam em platô e ainda elevadas, mas o paciente sem sinais de gravidade, e então foi solicitado parecer para a hepatologia. A hepato avalia o paciente ao exame sem sinais de gravidade, mantinha um bom estado geral, anictérico, sem ascite, e durante a conversa com um acompanhante do paciente, é evidenciado que a esposa do paciente tinha uma lesão hepática em região labial. Neste momento, a hepato
entendia que a principal hipótese diagnóstica era, sim, relacionada com a medicação que ele fazia uso prévio, mas orienta, né, a questão de podemos descartar outras medicações hepatotóxicas e solicita novos exames neste momento, como sorologias para herpes, HTLV, PCR para hepatite B, hepatite delta, hepatite E, FAM, antimúsculo liso, ferro-ferritina e ultrassom com Doppler de veia porta, além de solicitar coagulograma diário, já que o paciente mantinha transaminases elevadas. No quinto e sexto dia de internação, o paciente inicia quadros febris, principalmente no período noturno, de febre baixa. A princípio de 38 foi a maior temperatura, mas mantendo o quadro sem estabilidade. E a equipe médica assistente opta, então, em suspender a pulsoterapia e solicita culturas para o paciente, Doppler de membro inferior e eco transtorácico. Neste momento, saiu o Doppler que havia sido solicitado pela hepato, o Doppler de veia porta não havia sinais de trombose ou hipertensão portal. O eco transtorácico dele tinha uma disfunção tipo 1 de VE, mas sem demais alterações, e o Doppler de membros inferiores evidenciou uma TVP infrapatelar. Mas, neste momento, a equipe assistente opta por tratamento conservador, por se tratar de um paciente com hepatopatia, acho que não quis iniciar anticoagulação, e programa um novo Doppler em uma semana para acompanhamento da trombose, para avaliar se teria progressão da mesma. Esse aqui já é o dia em que eles decidem a paralisação da pulsoterapia. O paciente tem, de fato, transaminases bastante elevadas. Em relação ao primeiro dia de internação, as transaminases subindo, com predomínio de TGP no momento, mantém PCR baixa. O paciente mantém uma bilirrubina em platô e uma albumina em queda, mas ainda dentro do valor de normalidade. O INR de 1,3, mas o que chama atenção é a progressão das transaminases mediante o uso da corticoterapia. Renan, só uma pergunta aqui. Volta esse slide. Ao momento que quiser interromper, fica à vontade. Entre essa... porque ele fez um quadro febril. Sim. Vocês pensaram em estar pulsando, fez uma infecção. Na verdade, para mim, eu acho que essa febre foi até da trombose. Pode ter sido a trombose. Até por isso pediram Doppler de membros inferiores, para descartar a trombose. Provavelmente foi a causa da febre. Mas quanto tempo entre aquele exame de 750 que tinha e esse de 1.350? Quantos dias de pulso ele fez? Ele fez 4 dias de pulso. Então, esse exame aqui já quantos dias depois de ter suspenso? Esse é no primeiro dia da suspensão. Ele fez dia 21, 22, 23, 24. No dia 25, a equipe assistente olha o exame em progressão de transaminases. Paciente com febre opta por suspensão da pulsoterapia. Quer dizer, então, esse exame foi feito após 4 dias de pulso. Naquela dose de 1 miligrama pelo dia. Provavelmente, a pulsoterapia não estava influenciando a resposta. Né? E exatamente. A febre, nada a ver. Exatamente. No 7º dia de internação, o paciente mantinha quadro febril, então já era o 3º dia de febre, mas sempre aquele padrão de febre no máximo 38, 38,1, sempre no fim do dia. Mas ele começou a apresentar piora clínica. Até então ele estava estável, ele começa a sentir um quadro de cansaço e começa a apresentar icterícia e prurigo, mas sem sinais de gravidade como encefalopatia ou sangramento. Neste momento, as sorologias que haviam sido solicitadas pela hepatologia foram todas negativas, exceto a sorologia para herpes que ainda estava pendente. O FAM vem negativo e vem um antimúsculo liso de 1/20. Laboratorialmente, o paciente piora as transaminases em D7, eu vou mostrar no próximo quadro, e a equipe assistente opta, então, por retornar com a pulsoterapia, mas dessa vez com a dose de 2 mg quilo dia de metilprednisolona e solicita biópsia hepática. Então, acho que interessante. Vocês acharam que ele tinha um quadro de herpes labial no momento da internação ou ele tinha tido herpes labial anterior? Quem teve herpes labial foi a esposa, e quem evidenciou isso foi a Vanessa, quando fez o exame físico, conversando com a esposa, viu, né, que ela tinha lesão, e solicitou a sorologia para herpes pensando por serem, né, parceiros. Na verdade, ele mesmo não tinha lesões de herpes. Não. O que me chamou muita atenção foi ela, porque assim, eu tinha visto ela antes, sim, um dia antes, e ela evoluiu com um herpes labial muito importante. Me chamou muita atenção na anamnese, eu falei... E ela tá, claro, mantém contato com ele, né? E estava na internação também. Então, me chamou muita atenção. E eu
fui checar todos. Isso aí eu aprendi bastante com você. Fui checar sorologia por sorologia. E realmente eu vi que a de herpes não tinha. A sua dúvida é se ele podia ter, além dessa hepatotoxicidade por drogas, se ele pudesse também ter uma hepatite herpética. Sim. Porque ele não melhorava com a dose habitual, entendeu? Então, em D7, eu vou mostrar o laboratório dele que piorou, e até então as sorologias eram negativas, pendente a sorologia de herpes, e a equipe assistente opta por retornar a pulsoterapia, mas com a dose de 2 mg quilo dia de metilprednisolona. E esse é o exame do dia 7, ao qual a equipe médica assistente opta por retornar o pulso. Então, ele tinha aumentos, né, contínuos das transaminases, e ele tinha piora do estado geral, estava sentindo-se cansado, começou a apresentar icterícia, prurido. Então, ele já teve um aumento das bilirrubinas, com predomínio nesse momento de indireta. A fosfatase alcalina gama-GT emplatou, mas as transaminases continuavam em ascensão, e uma PCR que começou a ficar tocada, né? Foi de 2,1 para 4,3. Uma coisa importante aqui, Sim. São tantas coisas que a gente vai falar depois, que a gente pode até se perder, né? Mas eu já excluiria de cara a hepatite herpética por um achado muito importante. A hepatite herpética ela é mais comum em grávida, mas também ela dá uma alteração característica. Além de transaminases muito altas, 4.000, 5.000, ela dá uma leucopenia brutal. Então, toda insuficiência hepática grave, com transaminase excessivamente alta e leucopenia importante, você tem que suspeitar de herpes, principalmente se for uma mulher grávida. E deixa eu te perguntar, como ele estava em uso de pulsoterapia, poderia mascarar, talvez, entre aspas, fazer uma leucostose que foi compensada? Eu acredito que não. É difícil você dizer isso, mas o primeiro exame dele, anterior à pulsoterapia, ele já tinha leucócitos normais. Né? E estava com 1.000 e tanto. Sim. Não acredito que tenha sido, não. Ok. No 8º dia de internação, o paciente mantinha febre, então 4 dias seguidos de febre, aquele quadro de prostração, ainda ictérico e com prurido. E o aumento do pulso para 2 mg quilo dia, o paciente ainda piorou as transaminases, vou mostrar no quadro a seguir. E neste momento, a sorologia para herpes sai com IgM fortemente positivo e o IgG negativo. Nesse momento, a equipe de médicos assistentes, junto com a CCH do hospital e a hepatologia, optam pela suspensão do corticoide e início do aciclovir, pensando no quadro do acometimento viral. E esse aqui é o exame do dia, 24 horas após a corticoterapia com 2 mg. Ele mantinha transaminase em ascensão, uma PCR subindo, uma bilirrubina em platô, com predomínio nesse momento de direta, e uma albumina estável. Mas as transaminases chamam a atenção que continuava em ascensão mesmo com o aumento da dose na pulsoterapia. Então, do D9 ao D11, o paciente fica sem a pulsoterapia e está em tratamento com a aciclovir na dose que eu falei no slide anterior. Apesar dele ter apenas um rim e eu não ter colocado a creatinina, ele sempre manteve uma creatinina basal ali estável, com uma taxa de filtração glomerular próxima de 65 a 70. Então, ele mantinha episódios de febre baixa, 5 a 7 dias de febre contínua, regular estado geral ictérico. As culturas finalizaram-se negativas e, nesse momento, o laudo da biópsia saiu, sendo o laudo compatível com hepatite imunomediada extensa. Não sendo possível descartar a presença de herpes vírus na biópsia, porque foi bem no momento da pandemia de coronavírus e não a equipe da hepatologia, né, que recebeu o material, não tinha o marcador para poder descartar ou confirmar o quadro de herpes. Apesar da piora laboratorial, a equipe assistente ainda opta por manter o aciclovir e avaliar o corticoide posteriormente, mas não retoma pulso nesse momento. Mas, normalmente, na biópsia hepática de herpes, citomegalo, sempre tem corpúsculos de inclusão, os mais variados, entendeu? Então, foi meio difícil você... Ele, naturalmente, estava querendo fazer uma imunohistoquímica para herpes, né? Mas, aparentemente, não tinha corpúsculos nenhum que possa sugerir citomegalo ou herpes ou uma coisa assim. Então, no 11º dia de internação, o paciente, nesse momento, estava com aciclovir, já no 4º dia. Quantos dias aqui de aciclovir? 4 dias de aciclovir.
E continuou piorando, né? Continuou piorando. E a bilirrubina também subindo, a transaminase em ascensão. Nesse momento ele até tem uma lipase que sobe, e o PCR emplatou, o INR também largando. Então, o paciente mantendo o quadro febril aí já há 5, 6 dias, prostrado, ictérico e com pouca melhora laboratorial mediante os tratamentos implicados. No 12º dia, o paciente para de fazer febre, porém ele tem piora do estado geral. Então, ele parou de fazer febre, mas ele ficou mais prostrado, a icterícia piorou, as transaminases se mantiveram em platô no uso do aciclovir e é optado pela retomada do corticóide na dose da pulsoterapia com 2 mg quilo dia de metil e mantido o aciclovir. Então, ele manteve aí nesse momento pulsoterapia mais aciclovir. No 13º dia, o paciente se manteve muito parecido com o dia anterior. No entanto, existe uma piora laboratorial e a equipe assistente, junto com a hepato, opta pelo início do micofenolato na dose de 1 grama de 12 em 12 e mantém o corticóide e o aciclovir. Então, só para mostrar o laboratório do dia 13, que motivou a associação do micofenolato. Então, no dia 13, ele melhorou um pouco, mas não era a melhora que foi esperada pela equipe. Então, optam pela introdução do micofenolato. Ele tinha bilirrubinas em ascensão, uma albumina mais consumida, um PCR subindo e o INR largando nesse momento. Então, nesse momento, ele estava com terapia tríplice, primeiro dia de pulso com o metil. No dia que começou o metil, perdão. E do 14º dia até o 16º, o paciente se manteve afebril, já com o início do micofenolato, com melhora clínica importante, ainda ictérico, mas com melhora do prurido. Ele repetiu o Doppler, que havia programação de uma semana. Ele teve uma evolução da TVP, passou a ser uma trombose femoral comum direita e foi colocado filtro de veia cava. A terapêutica neste momento era tríplice, aciclovir, metil e micofenolato, e o paciente começou a ter resposta clínica e laboratorial, como eu vou mostrar agora. Então, nesse momento, o paciente começa a ter queda das transaminases de uma maneira mais evidente, ainda mantém, sim, uma bilirrubina alta, mas em queda, e o PCR despenca após o início do micofenolato. O leucro se mantém normal e o NR de 1,57. Aqui nós estávamos com 3 dias de micofenolato. Então, com 3 dias de micofenolato, as transaminases e o quadro clínico geral do paciente melhoraram. Do 17º ao 19º dia, o paciente afebril, com boa evolução clínica, ainda em uso do micofenolato e o corticóide naquelas doses preconizadas anteriormente. Ele termina os 10 dias de aciclovir, é retirado o aciclovir, e no 19º dia de internação, opta-se pela suspensão da metilprednisolona e transição para a prednisona, pensando já no desmame de corticóide e também numa alta hospitalar aí do paciente. Finalmente, no 21º dia do paciente, ele recebe alta hospitalar, isso é 10/6, após a melhora clínica e laboratorial, com diagnóstico, né, de hepatite imunomediada pelo uso de ipilimumab e nivolumab. O paciente vai para casa com corticoide na dose de 80 mg dia de prednisona e o micofenolato na dose de 1 grama de 12 em 12, que era a dose que ele iniciou ainda intra-hospitalar. E seguiu com acompanhamento pela hepatologia. Já aqui só um comparativo em relação ao primeiro exame dele na emergência. No dia 13, que eu coloquei até em vermelho, foram os piores números que ele encontrou, tanto de aumento de bilirrubina, de transaminases, e o D16 é quando ele completou 72 horas de micofenolato, que começou a ter uma melhora importante das transaminases, uma PCR que caiu significativamente, um INR que já ficou mais ajustado, e esse é o exame do dia 21, o exame da alta dele. Mantinha ainda bilirrubinas mais elevadas, as transaminases em queda, um PCR baixo, sem leucocitose, com um INR de 1,53. E eu até perguntei nesse momento para a Vanessa em relação à bilirrubina, se isso, porque eu sou clínico, assim, e se isso me assustaria para impedir uma alta hospitalar ou algo do tipo. Se você puder comentar alguma coisa sobre. Deixa eu topar. O que é interessante nesse quadro clínico é que você vê que ele fez uma hepatite, né, e as transaminases permaneceram normais durante boa parte, quer dizer, assim, tocados, né?
Sim. Mas depois, no final, quando começou o micofenolato, essa bilirrubina começou a ascender. Né? Isso para mim, um sinal de gravidade tão grande se as transaminases tivessem caído subitamente, que você indicaria falência hepática total. Né? É o sinal da cruz. A bilirrubina sobe e a transaminase cai abruptamente. Isso é o sinal da cruz, é o sinal de gravidade total hepática. Né? Mas a elevação da bilirrubina não impede que ele tenha alta. Se não tem estar, entendeu? Nada que ele não está com febre, não está com nada. Ok. Aí a gente começa a ver que ela é mais tardia, né, doutor Paulo? Então, assim, a gente deu alta, né, junto em conjunto, quando já estava começando a baixar de novo. Então, ela chegou no pico e baixou. E aí que a gente fica com mais segurança. Bom, agora já no acompanhamento ambulatorial com a Vanessa na hepatologia, o paciente, após 15 dias da alta hospitalar, apresentava melhora clínica significativa, realizando desmame de corticoide e mantendo ainda o micofenolato. Ele manteve ainda a dose de micofenolato nesse momento. E após 30 dias da alta hospitalar, o paciente bem clinicamente e com uma resposta laboratorial muito significativa. Ele conseguiu a normalização das transaminases e da bilirrubina em 30 dias após a alta hospitalar em uso do corticoide e do micofenolato. E nesse momento a astrologia para herpes dele já tinha o IgM negativo e o IgG positivo. Então, assim, é um caso que respondeu ao micofenolato, né, indo de frente, assim, pensando na hepatite imunomediada, mas eu queria saber se vocês descartariam realmente que teve um quadro herpético corroborando para a piora laboratorial dele, ou vocês acham que isso não existiu? Olha só, eu tive uma paciente com um quadro de hepatite aguda, aliás, um paciente de 83 anos, né, que diz que a hepatite geralmente é 40 ou em jovens. Esse paciente de 83 anos ele fez um quadro de hepatite aguda e foi internado, estava muito sintomático, e nos exames que a gente utilizou, né, para inclusive confirmar o diagnóstico, apareceu um citomegalo IgM positivo. Aí nós começamos a medicação para ele, né, para citomegalo, mas depois veio as evidências totais que era uma hepatite autoimune. Então, há muita e na verdade o PCR para o citomegalo foi negativo. Então, eu acho que há muita reação cruzada. Para mim, isso foi uma reação cruzada. Ele fez um IgM, você vê que ele não deu bola para esse aciclovir, né? Ele saiu mesmo por causa do micofenolato. Então, para mim, esse IgM positivo foi falseado. Talvez se você tivesse feito um PCR, estaria até negativo. Então, não vá no tiro desse citomegalo. Eu acho que ele entrou... claro, se tivesse a lesão do citomegalo, seria diferente. Mas eu acho que pela falta de leucopenia grave, mesmo com corticoide no início, né, e pela não resposta ao ciclovir, eu afasto completamente essa hipótese de citomegalovírus, de herpes vírus. Ok. E você se sentiria seguro de suspender o aciclovir em algum momento ou manteria o esquema como foi feito, né? Completar 10 dias? Perfeito. O que a Vanessa fez foi perfeito. Como eu não tinha nenhuma simpatia por essa hipótese, né, eu teria feito exatamente, até mesmo se você quisesse ter pulsado e feito preventivamente uma ciclovia, porque a esposa, também não seria errado, não. Eu acho que eu acho que não teve... o período de tratamento foi 10 dias, mas não acho que isso tenha nenhuma interferência no quadro clínico dele. Né? Uma coisa muito importante, e que eu quero que a Vanessa responda, porque eu vou fazer um comentário. Quanto tempo ela está prevendo manter, ou se já suspendeu esse micofenolato? Doutor Paulo, então, na verdade, o micofenolato eu tive que suspender. Renan, conta o que aconteceu. Bom, apesar do paciente ter respondido muito bem com o corticoide e micofenolato, depois o paciente acabou complicando com um quadro de pancreatite, provavelmente por conta do uso do micofenolato. E aí eu suspendi. Não, você sabe por quê? Ou também pela pulsoterapia, né? Ele fez vários, 7 dias. Não, mas aí ele melhorou absurdamente. Quando eu suspendi o micofenolato, a amilase lipase foi no pé. Não, mas ele não tinha subido uma lipase aí, uma amilase, no meio do caminho aí, enquanto ele estava tomando pulso? Subiu, mas eu vou até voltar, se eu não me engano, ela retorna para os valores...
Porque convencionais. a dúvida que eu ficaria aí... Mas é muito tocadinho, ó, doutor Paula, 99... Não, ela nem subiu, a 122, 127 aqui tipo, ridículo. Mal. Então, uma hipótese, quantos dias depois do corticoide, ele já tinha suspendido o corticoide quando ele fez o quadro de pancreatite? Não, mas ele já estava bem mais baixo, porque já está, sei lá, em 30 de PRED, e o microfenolato numa dose um pouco mais alta. Então, assim, eu optei por suspender o microfenolato, até porque tem descrito na literatura bastante vasta disso, né? Então, eu suspendi, e assim, foi abrupto. Porque ele começou... suspendi, melhorou a transaminase. Transaminase não, desculpa, melhorou a amilase lipase. E ele continuou com corticoide? Continuou, mas agora já está bem baixinho, já estou em desmame e mantém transaminase de 30, 20, 30. A dúvida que eu fiquei é porque corticoide também, principalmente com pulso e doses altas, poderia dar uma pancreatite. Agora, o microfenolato, você falou, e você teve uma situação... Eu apostei, eu apostei no microfenolato. Não, você poderia suspender o microfenolato abruptamente, mas o corticoide você não podia fazer isso. Isso. Sua sorte, com a suspensão, que poderia não ter ocorrido isso. Poderia ter suspendido o microfenolato e a pancreatite continuasse causada pelo corticoide. Agora, eu fiz essa provocação à Vanessa, porque tem uma característica muito importante em relação à hepatite autoimune droga-mediada. É que, diferente da hepatite autoimune causada por alguma reação imunológica do organismo, quando você suspende a medicação, corticoide, microfenolato, na hepatite droga-mediada, não há recaída. E na hepatite autoimune... Hepatite autoimune tem recaída. Há uma chance muito grande de recaída. Então, eu acho que o caso foi muito bem conduzido. Que bom. Conduzido. E as dúvidas que nós tivemos aqui agora, foram as dúvidas que nós teríamos. Por exemplo, ele fez o quadro de pancreatite. Eu ia ficar na dúvida. Corticoide não. Corticoide eu não posso suspender. Então, posso abrir. E melhorou. Né? Agora... Que sorte a minha. Eu queria só fazer um comentário. Sorte é dele, né? Queria só fazer um comentário, Vanessa, em relação a esse imunocheckpoint, esses dois, o nivolumab, o IP, né? Eles, o nivolumab, ele dá alterações enzimáticas em 10% dos casos. Você tem elevações nas transferases, mas grave, igual esse aí, é menos de 5% dos casos. Já com o ipilimumab, você tem elevações de transaminases entre 10% a 50% dos casos, geralmente elevações transitórias, mas em 5% a 10% dos casos ela pode ser grave. Então, você teve dois componentes aí. Qual foi o componente mais importante? Então, eu estava conversando com o Renan, antes de começar essa aula, mostrando que no hepatocarcinoma, você usa 3 miligramas por quilo de peso de nivolumab e 1 miligrama por quilo de peso de ipilimumab, no carcinoma hepatocelular. No carcinoma renal, que era o caso dele, você faz o inverso. Você usa 3 miligramas de nivolumab e 1 miligrama de ipilimumab. Veja bem, quando você faz o esquema do carcinoma, a taxa de hepatite grave chega até 20%. Quando você usa o esquema do carcinoma renal, a taxa de hepatite grave é 5%. Esse cara é azarado, né? Porque ele caiu... Faz pancreatite depois. E a droga hepatotóxica na jogada é o ipilimumab. Essa que eu achei que foi o mais importante. Interessante. Em relação à biópsia hepática, muito interessante é que o quadro é geralmente de uma hepatite aguda, né? Agora, o ipilimumab pode dar uma característica patognomônica, que eu acho até bom você rever essa lâmina depois, Vanessa. Ele dá anéis de granuloma, às vezes com lesão ductular. Isso é considerado reação patognomônica ao ipilimumab. Além de hepatite, anéis de granuloma, né? Então, Vou rever isso. Isso é interessante você rever, porque isso é para publicar, né? Para alertar os colegas. Claro. Uma coisa que eu queria alertar aos oncologistas, claro, nós somos hepatologistas, mas claro, é que essas drogas, elas causam
fenômenos imunes em todas as partes do organismo. Hipofisite, diabetes tipo 1, glomerulonefrite imunomediada, hepatite autoimune, pneumonia intersticial, autoimune, enfim, é uma coisa geral. Mas, em geral, essas manifestações extrahepáticas são menos comuns, né? Então, as manifestações hepáticas, eu andei vendo a bula do IP e do NIVO, elas são mais frequentes, alterações enzimáticas, né? Então, os pacientes precisam ser muito bem orientados para qualquer causa de astenia, anorexia, icterícia, colúria, colia fecal, para procurar o seu médico imediatamente e fazer um screening, né? Então, por sorte, a manifestação dele não foi extrahepática, né? Foi uma manifestação predominantemente hepática. Se fosse fadiga só, você me criaria um problema danado, porque aí eu teria que afastar hipófise, hipertireoidismo, né? Hipertireoidismo apático. O dele foi muito claro, né? Essa é uma coisa que eu queria falar. Em relação ao pulso, Vanessa, os esquemas fazem assim, eles normalmente usam o que você fez, né? 1 a 2 miligramas de metilprednisolona. Isso eu li em toda... Não era do seu paciente com ascite, encefalopatia, eles chegam a usar 2,5 miligramas por quilo. Eu comecei com 1, ele não melhorou, fui para 2, e aí foi para o microfenolato, fui na escadinha. Não sairia, né? Você fez, quando o paciente não responde em 3 a 5 dias, tem que resgatar com microfenolato. Isso. E uma novidade para todos que estão escutando a gente, que às vezes não lidam muito com hepatite autoimune, havia-se uma dúvida muito grande naqueles 10 a 15% dos pacientes com hepatite autoimune que não respondesse ao corticoide com azatioprina, que é o esquema que se faz para a hepatite autoimune. E hoje, né, a droga de eleição, isso durante muito tempo se ficou, tacrolimus, outra droga, ciclosporina, rituximab, ficou-se nessa dúvida. Hoje não. A segunda droga, se não responder, é um microfenolato repetitivo. E vocês estão vendo a resposta espetacular que ele teve. Eu acho Perfeito. Que a gente... Brilhante, doutor Paulo, isso mesmo. Agora estou aberto a alguma pergunta, qualquer coisa que o pessoal quiser fazer. Vanessa? Oi. Estou aberto a perguntas, se alguém quiser fazer alguma coisa. Vou perguntar, vou ver se alguns dos residentes querem fazer. A gente também tem pessoal. Na verdade, eu acho que o mais interessante é eles terem a vivência, né, da hepatologia que o senhor tem, dessa parte do anticorpo, que é uma coisa muito... A hepatologia, a gente vê que é uma coisa muito específica, né? Então, todo mundo tem muita dúvida. Então, assim, eu acho que foi fantástico as suas colocações. Realmente, a gente ficou bastante na dúvida do aciclovir, tá? Uma coisa que eu faria hoje, em qualquer hepatopata que internar na minha frente, eu peço Covid. Por quê? Porque troca. Igual na época da febre amarela, né? Febre amarela, quem pensa? Mas, de repente, o cara chega lá com icterícia, sangrando para tudo quanto é lado, você vai pensar na insuficiência hepática grave, e aí você faria o teste para febre amarela. Agora a gente não tem mais febre amarela, você não vai pensar tanto assim. Mas já se provou que o Covid ele pode descompensar os hepatopatas. Sim. Então, pegaram 160 pacientes no mundo inteiro, desses 70% eram cirróticos e 30% não cirróticos. O que aconteceu com esses 70% cirróticos? 30% foram internados e 15% foram internados em CTI. Então, o Covid ele descompensa, junto com outros fatores de descompensação, o paciente hepatopata. Então, todo paciente meu que tem uma elevação dessa ou que faz um quadro de descompensação, eu peço Covid. Como está sendo feito no hospital, no nosso hospital, que é o servidor do Estado, os pacientes que internam, a gente pede Covid. Né? Mas, com certeza, acho que eu posso pensar. Ele foi numa época, de abril, né? Na verdade, em abril, foi realmente na pandemia em si, mas ele não tinha sintomas, agora a gente vai... E ainda era uma doença um pouco mais nova, né? Mas eu acho que agora a gente pode repensar isso sim, até para a gente tornar aqui uma rotina, do mesmo jeito que eu falo para todo mundo que chegou a ICIT na emergência, tem que funcionar, isso eu aprendi bastante, isso aí é claro, mas ainda tem, acho que isso aqui, essa sessão é uma oportunidade da gente divulgar isso,
que a emergência do hepatopata é diferente, eles são... Então, eu acho que esse ponto também é bem interessante a gente colocar. E colocar que a gente chega com um diagnóstico, mas a gente pode ter sobreposição de doença. E eu acredito que ele teve a sobreposição de doença, tá? Assim, ele vem com IgM negativo, ele tem exame prévio IgM negativo, ele faz a esposa dele faz um quadro agudo, ele nunca teve, e ele faz um IgM positivo e agora ele está IgG positivo. Então, assim, para mim, eu encarei que ele teve uma sobreposição de doenças. Foi isso que descompensou tudo? Não, para mim é imunomediado. O que eu teria uma certa dificuldade de entender é que se ele tivesse tomando uma droga extremamente imunossupressiva, eu entenderia uma hepatite, um quadro de viremia generalizada, com manifestações múltiplas, né? Inclusive hepático. Né? Agora, uma droga que ela é imunomoduladora, embora ela raramente predisponha à infecção, né? Mais de autoimunidade, é muito mais. Eu acho que é menos provável que ele queria fazer logo na hepatite. Né? E não faria. Não, por isso que eu acho que é sobreposição, de maneira nenhuma, é isso. Ele logo um quadro mais disseminado, entendeu? Sim. Mas nesse momento que veio... Essa sobreposição. Coincidentemente já tive casos de IgM positivo com o PCR negativo para citomélia. A gente podia ter, de fato, podia ter investigado. Mas, assim, eu acho que ficou muito claro. Renan, você tem mais alguma dúvida? Tem mais alguma colocação? Deixa eu só perguntar, eu acho que eu acabei parando de compartilhar minha tela, eu só ia dar uma pincelada sobre esses imunológicos, eu acho que são coisas que pra gente que é residente, eu acho que são coisas bem novas, então acho que se eu puder comentar um pouquinho do que eu estudei. A gente ainda tem 15 minutinhos aí, vamos... Deixa eu só compartilhar novamente aqui para ver se vocês vão estar visualizando a tela. Estão visualizando? Estamos. Imunoterápicos, indicações, tá dessa forma? Assim. Então tá ótimo. Só para poder falar um pouquinho, né, que em relação ao caso, o paciente fazia uso de 2 imunoterápicos, né, o ipilimumab, que ele foi o primeiro inibidor de checkpoint, ele é um anticorpo monoclonal humano, anti-CTLA4, e assim, eu vou tentar passar de uma forma bem simplória como que é o mecanismo de ação, é muita questão de imunologia, mas assim, basicamente, as células apresentadoras de antígeno, né, elas entregam ali os antígenos para os linfócitos T, que quando em contato com esses antígenos são ativados. Cerca de 24 a 48 horas após a ativação dos linfócitos, o próprio sistema imunológico ele libera uma proteína, que é a CTLA4, que na verdade ela funciona como um freio imunológico. Então ela esfriaria o processo dos linfócitos ativados, isso a nível de linfonodos. E essa droga, o ipilimumab, ela vem exatamente aí. Ela inibe o inibidor de linfócitos T. Dessa forma, o linfócito T se mantém ativado por um tempo muito mais prolongado. Isso aumenta a ação dele, né, anticancerígena. Ele vai estar atuando por muito mais tempo. Mas, em contrapartida, os efeitos imunomediados também aumentam. E essa medicação e os pesquisadores imunologistas que desenvolveram foi de tamanha importância que eles consideraram como 4 pilares para o tratamento do câncer, a imunoterapia, né? Era, a princípio, quimioterapia, radioterapia e cirurgia, e a imunoterapia entrou como 4 pilares, tal importância que foi até nomeado como o Nobel de Medicina de 2018 por conta desses medicamentos. Ele é primeira linha para melanoma maligno de pele e neoplasia maligna de rim, exceto de pelve renal. Já o nivolumab... Alô? Tá me ouvindo? Estão me ouvindo? Agora sim. Sim. Mas vocês estavam me ouvindo quando eu estava falando sobre Não, tem uma pausazinha de 30 segundos. Então tá bem. O nivolumab, ele também é um inibidor de checkpoint e ele é um anticorpo monoclonal humano que se liga aos receptores de morte programada PD-1. Ele atua um pouquinho diferente. Algumas células cancerígenas, elas conseguem evadir o sistema imunológico ao expressarem uma proteína que é chamada PDL1. Essa proteína ela se liga aos receptores PD-1, que são receptores que estão presentes no linfócito T, e tal ligação faz com que exista uma inativação do linfócito. Então, o nivolumab, ele ocupa o receptor presente no linfócito T, o PD-1, consequentemente, o PDL1, que é a proteína expressada pelas células oncogênicas, não conseguem se ligar e não conseguem inativar o linfócito. Então, o linfócito fica ativo por um período mais prolongado.
Então, por serem mecanismos diferentes, essas drogas acabam sendo usadas comumente em sinergismo por serem processos diferentes de atuação. Isso aumenta, é claro, a chance de cura e tudo, mas também, em contrapartida, existe o aumento da toxicidade. Ela também é a primeira escolha para melanoma, neoplasia de pulmão também, a não ser não pequenas células, e no caso do paciente, o ipilimumab em combinação com o nivolumab é o tratamento de primeira linha para o carcinoma celular, para o carcinoma de células renais avançado ou metastático, que provavelmente era o caso do paciente. Agora, em relação às adversas, eu quis só pincelar, porque são medicações que estão ganhando cada dia mais espaço, e eu acho que nós, pelo menos eu digo como médico generalista, residente de clínica médica, nem sempre o manejo vai ser tão fácil, justamente porque é uma medicação nova, é um manejo muito mais comumente usado pela oncologia, tanto é que, nesse caso, o paciente precisou de uma abordagem multidisciplinar da hepatologia, da CCIH, da infecto, juntamente com a oncologia, mas nós, eu acho que temos a obrigação de conhecer alguns efeitos adversos dessas medicações para poder identificar sinais de gravidade, né? E assim, eu deixei até em vermelho os sinais que o paciente apresentou, que podem ter sido relacionados ao quadro que ele apresentou, por exemplo, prurido. Pode ter sido a elevação da bilirrubina? Poderia, mas pode ser por conta dos imunológicos. A fadiga também é muito presente. Hipotiroidismo, alterações de hipotálamo e hipófise são muito comuns nessas medicações. Pirexia, ou seja, o paciente apresentou febre, mas com culturas negativas, pode ter sido também por conta do uso da medicação. Então, a gente vê que são diversas implicações como efeitos adversos dessas medicações. Aqui em estudos clínicos, né, da própria medicação, ele distingue em frequência de muito comum, comum, rara ou muito rara. Eu só coloquei muito comum para mostrar como são coisas muito recorrentes, né, na prática clínica. O paciente pode apresentar alterações de hipotireoidismo ou hipertireoidismo, alterações cutâneas, prurido, fadiga, pirexia, né, no caso a temperatura elevada, e comum é hepatite, que é o que ele apresentou, só que não na forma que ele apresentou, que eu vou falar um pouquinho à frente. Então, essas medicações implicam em todos os sistemas praticamente. O paciente pode ter desde uma hepatite até uma pancreatite, uma constipação interna com fecaloma, ele pode ter edema, dor torácica, então assim, vai da cardiologia, da gastro, ele pode ter insuficiência renal, visão turva, pneumonia, pneumonite, infecção do trato respiratório. Então, são medicações que, sim, são benéficas, mas que podem acarretar riscos e a gente tem que ter essa atenção. Em relação à hepatite relacionada ao sistema imunológico, existe uma escala de toxicidade, que ela é baseada nos critérios de toxicidade do Instituto Nacional de Câncer dos Estados Unidos. Isso já vem até na bula dessas medicações, então essas medicações devemos recorrer à bula, né, que eles têm tudo muito indicado, os casos, manejo. E o grau 1 é o paciente assintomático com elevação baixa de transaminases ou mesmo das bilirrubinas. O segundo ainda é o paciente assintomático, mas já com uma elevação entre 3 e 5 vezes o valor do limite superior de normalidade e bilirrubinas em ascensão. O grau 3 já é um paciente com disfunção hepática sintomática, o nosso paciente tinha sintomas, e a elevação das transaminases vai de 5 a 20 vezes o valor do limite superior de normalidade. O nosso paciente conseguiu atingir o grau 4, que é o grau de maior toxicidade. Ele apresentou AST e ALT maior que 20 vezes. Lembrando que ele chegou a ter 2.400 de transaminases. A incidência de acometimento hepático na associação de ipilimumab com nivolumab foi até o que o Dr. Paulo estava falando. É muito raro, mas o paciente apresentou o grau 4, que é mais raro ainda. Essa implicação gira em torno de 1,6 em cima dos ensaios clínicos que eles fizeram, mas a gente vê na prática clínica que isso gira em torno de 5%. O tempo mediano das manifestações gira em torno de 2 meses para o paciente desenvolver um quadro de hepatite, e a resolução do quadro tem um tempo mediano de 6 semanas, mas pode variar até 83 semanas aproximadamente. Então, um quadro que pode ser de fato mais arrastado. Aqui um quadro para ilustrar, um gráfico, aliás, a relação dos acometimentos dos sistemas em relação a essa terapia do ipilimumab, no caso. Então, a gente vê que lesões hepáticas geralmente começam, aliás, entre a 6ª e 8ª semana e vão até mais ou menos a 15ª semana. O paciente tinha feito o último ciclo há cerca de um mês.
Então, ele também se encontra ali num estágio até mais precoce do que a gente costuma observar nas apresentações clínicas de complicação. E o tratamento, eu basicamente só direcionei para o tratamento do nosso paciente. O grau 3 e 4, ele deve ser manejado da seguinte maneira. Primeiro, o paciente tem que suspender esses imunológicos. Ele já deve descontinuar permanentemente. Então, esse paciente, ele não vai poder fazer o retorno dessas medicações e deve começar corticoterapia intravenosa com doses altas. No caso, a orientação de 2 mg de metilprednisolona. Foi a dose que ele passou a usar no segundo pulso, né? Os pacientes devem ter função hepática monitorada por um tempo. Na resolução dos sintomas e melhora da disfunção hepática, o paciente deve fazer o desmame do corticoide, mas isso deve ocorrer num período mínimo de 1 mês. Então, o paciente precisa, de fato, manter o corticoide por um período para ter melhores respostas. E em relação a elevações significativas nos testes de função hepática, refratária à corticoterapia, que foi o que o nosso paciente apresentou, a adição de um agente imunossupressor, ele é indicado. E, no caso, o micofenolato é o que é preconizado em bula. E no nosso paciente, a gente observou que ele foi um paciente que começou com doses menores de corticoide, quando ele ainda era grau 1 e grau 2, elevou-se o corticoide para 2 mg quilo dia, e ele não obteve resposta, e o imunossupressor veio e realmente mostrou quão importante foi no tratamento desse paciente. Bom, uma coisa, Renan, que eu acho, Vanessa e Renan, que é extremamente importante. Nós tivemos uma staff lá no hospital, ela passou 1 ano em Barcelona, justamente na unidade de carcinoma hepatocelular. E lá se usa muito, até para o trabalho científico, esses imunobiológicos, né? E ela chamou a atenção, né? Uma coisa que a gente vai fazer lá no hospital, já está começando a fazer, eu acho que vocês deveriam fazer isso também, é fazer um fluxograma com todos os efeitos colaterais, sintomatologia, resgate imediato, né? Caso você não consiga encontrar um endócrino, caso você não consiga encontrar um hepatologista, fazer um tipo como você fez aí da hepatite, né? Então, nós vamos fazer um fluxograma com todos os efeitos colaterais, manifestações, resgate, e vamos distribuir na emergência, na UCTI, na medicina interna, entendeu? E para os colegas de todas as especialidades, para que eles tenham à mão essa possibilidade. Porque, por exemplo, de repente o cara começa a fazer uma insuficiência renal e não fez a hepatite, aí você tem que afastar a hipótese de outras glomerulonephrites, mas até, de repente, você não tem um nefrologista aí, você pode imaginar que seja uma reação à droga. E outra coisa, se você deixa passar muito tempo, os efeitos são graves. Por isso é que de comunicação imediata, né? Porque elas são raríssimas. Nos estudos que foram feitos lá em Barcelona, os efeitos colaterais é 3%, mas quando ocorre, você tem que socorrer. E é importante que você vá à manifestação de uma hipofisite. Então, ninguém vê falar em hipofisite, mas claro que dá o quê? Fadiga, cefaleia, né? Queda do estado geral, e aí você tem o ACTH despenca, o TSH despenca, aí você tem todas as manifestações. Então, a gente não está acostumado muito com isso, né? Com uma hipofisite. Então, eu acho que você tem que fazer um fluxograma. Olha, caso o paciente tenha cefaleia, fadiga, tu faz uma ressonância de cabeça e pede TSH, CTH, blá, blá, blá. Caso o paciente tenha fadiga, tem que excluir hipertireoidismo, hipotireoidismo, doença hepática. Então, é fundamental. Outra coisa também, que lá no hospital a gente vai informar a farmácia. Então, a farmácia que dispensa a medicação para o paciente vai ser informada, ela vai receber esse fluxograma, e a enfermagem também para ter esse fluxograma para saber, né, as coisas que estão acontecendo. Uma outra coisa importante é construir nesses pacientes, isso alerta os oncologistas também, por causa da experiência enorme de Barcelona. Não é porque eu sou oncologista, não, que a gente até vai começar a usar essas drogas agora. Mas é um diário do paciente. Entendeu? O paciente tem que estar com um fluxogramazinho, fadiga, diarreia e tal, qualquer desses sintomas que você enumerar ali, para ele entrar imediatamente em contato. Então, são duas coisas: um fluxograma para o hospital, para todos os setores, para que eles reconheçam que os pacientes estejam tomando, seja um oncologista que está tratando, seja um hepatologista, né? Até que ele chegue para tomar conta do paciente, isso seja informado. E um diário para o paciente. Perfeito.
A gente vai seguir com isso, viu, Renan? Nossa missão. Tá ótimo. Bom, alguém tem mais alguma dúvida? Alguma colocação a mais? Acho que... Também agradecer. Doutor Paulo, foi perfeito. Vanessa, Muito obrigada pela ajuda. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Prazer. Renan, parabéns pela apresentação. Foi perfeita, brilhante. Formou em Vassouras, que eu também formei. Só um pouquinho de diferença de 40 anos. Muito obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, doutor Paulo, mais uma vez. Obrigado. Um beijo. Acho que a Mônica levantou a mão aqui. A Mônica ergueu... Mônica. Eu não sei. Oi, gente. Boa noite. Acho que a câmera não está aparecendo aqui. Não tem que fazer pergunta. O doutor Paulo foi super claro com todas as colocações dele. Foram excelentes, perfeitas. E, sim, temos que agradecer ao Renan pela explicação do caso. O Renan foi super completo na explicação aí no final. Então, se alguém tinha alguma dúvida, a gente acabou de retirar todas as dúvidas. Foi brilhante na apresentação do caso. Obrigada, Vanessa, por trazer esse caso para compartilhar com a gente. É importante a gente ter sempre em mente isso, ainda mais para o nosso hospital de alta complexidade. A gente tem muito paciente usando essas medicações, muito paciente oncológico, principalmente. Então, acho que... E não é uma coisa do nosso dia a dia, né? Do clínico, eu, cardiologista, até mesmo dos clínicos. Mas até então, o nosso não essa é tanto, visão, né? Pois é. Teve que estudar. Pois Mas é. isso que é legal, isso que é interessante da medicina. Mônica, pois é. Estão começando a ser utilizadas em hepatologia. Carcinoma hepatocelular, o nivolumab é droga de segunda linha, o nivolumab com IP é droga de segunda linha, mas a gente está tentando colocar no hospital, já tivemos reunião, o atezolizumab com bevacizumab, que é droga de primeira linha hoje no carcinoma hepatocelular. Claro que a gente vai fazer uma compra menor, de 2, 3 pacientes, para a gente ganhar a mão, para a gente ver, porque lembre-se que o paciente é hepatopata, né? 90% dos pacientes. Não é qualquer um. É diferente desse caso do militar aí, que ele não era hepatopata. Então, a gente vai usar uma droga no hepatopata, que geralmente é cirrótico. Então, a gente vai usar 2 ou 3, fazer esse fluxograma, avisar o hospital inteiro, para a gente ganhar a mão também e aprender. Ganhar a mão, Se Deus quiser, a gente vem aqui falar de novo em outra sessão. Falar sobre eles. Muito obrigada, gente. Tchau. Obrigada mais uma vez. Obrigada, parabéns. Obrigado a todo mundo. Imagina, eu que agradeço a vocês. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.